Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. É sempre uma alegria, um privilégio. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. E eu fico muito feliz de ver cada um de vocês aqui, porque a mensagem de hoje, a palavra de hoje, ela veio de uma maneira muito especial. E tinha que ser hoje, tinha que ser agora. E não é para quem não está aqui, é para cada um de vocês que vieram a esse lugar. Para vocês que estão assistindo pela internet também, nós temos hoje essa facilidade, esse privilégio de, mesmo tão distante, poder adentrar no lar, na casa e a palavra alcançar, porque ela é espírito e ela alcança todos os cantos da terra, não importa onde você esteja. E eu gostaria de inicialmente orar ao Senhor, mas antes de orar, tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez hoje? Você pode levantar sua mão aí no seu lugar, só para mim te conhecer? Ali atrás tem um irmão que está nos visitando, seja bem-vindo. É muita alegria ter você aqui. Tem mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Você vai ser recepcionado aí pela igreja. Deus te abençoe, meu irmão. Deixa Deus falar com você essa manhã. Irmão, o texto de hoje está lá em Marcos capítulo 6. E há 2 dias, mais ou menos 1 dia e meio, eu estava em casa. Hoje seria outro pastor que iria ministrar, mas ele teve uma impossibilidade. E aí foi outro pastor no lugar, mas esse outro pastor também teve uma impossibilidade. E aí, meu irmão, Deus falou comigo, é você que tem que transmitir essa mensagem para o povo. E por isso que eu digo que quando é Deus que faz a vontade dele, ela é estabelecida independente da circunstância. Mesmo que pareça que não vai acontecer, mesmo que pareça que, não, tem 1, 2, eu sempre me lembro da história de Davi, quando Samuel foi consagrá-lo como rei, mas não sabia que era ele. Então veio um irmão, veio outro irmão, até que chega um momento, o profeta pergunta para o pai, está faltando alguém aqui? Porque o Senhor disse que não é nenhum deles. E aí ele fala, tem um que está lá cuidando das ovelhas e tudo mais. Meu irmão, nós nunca seremos esquecidos pelo Senhor. Independente do lugar onde nós estivermos, da posição que nós estivermos. Quem se lembra de José? José estava preso, havia sido abandonado pelos irmãos. Aliás, havia sido morto no coração dos irmãos, porque quando ele ali foi jogado naquela cisterna, para que fosse esquecido, Deus teve uma história para ele e é Deus quem nos honra, meu irmão, não são os homens. Então tenha paciência, espera no Senhor, porque Ele renova as tuas forças. E se Ele está te sustentando até aqui, até hoje, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 30. A partir do versículo 30, se você puder me acompanhar. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ao que lhes disse, vinde vós à parte, para um lugar deserto, e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, o barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir, e os reconheceram, e para lá correram a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram, o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Versículo 37. Ele, porém, lhes respondeu, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe perguntaram, havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que eles lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E tendo-se informado, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou, partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos.
E todos comeram e se fartaram. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pães e de peixes. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Feche os teus olhos, meu irmão. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder falar da tua palavra. Deus, obrigado por nos escolher, porque não fomos nós que escolhemos a Ti, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Mesmo nós sendo vasos de barros, insignificantes, mas Espírito Santo, o Senhor viu o valor em nós. O Senhor nos amou primeiro, se entregou, pagando um alto preço, para que hoje nós pudéssemos carregar a vida eterna em cada um de nós. E temos a convicção de que nos encontraremos contigo quando nós partirmos daqui, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai. Te agradecemos também pelo sustento. Pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos entender, Espírito Santo de Deus, visualizar o que o Senhor quer falar conosco. Deus, que todas as outras vozes, elas sejam silenciadas, Pai. E que nós possamos apenas ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Que diminua eu, que o Senhor cresça. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Fala com meus irmãos, porque nós todos precisamos ouvir a Tua voz, Pai. É isso que nós pedimos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, essa história ela é muito conhecida. Muito conhecida. Todos nós já ouvimos falar. Existem filmes que tratam desse assunto. Até mesmo aqueles que não são cristãos conhecem essa história da multiplicação dos pães, dos peixes. Conhecem talvez até de uma forma íntima, conhecem os detalhes, mas Deus ele quer falar algo especial com cada um de nós essa manhã. Por isso que eu disse que eu fico muito feliz de terem vindo vocês que estão aqui, porque Deus ele quer que nós tenhamos algumas posturas diferentes nesse novo ano. Eu agradeço a Deus, eu tive a oportunidade de ministrar no final do ano passado, para mim foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande, e agora iniciar esse ano tendo uma palavra de Deus que o pastor Mauro trouxe para nós de posicionamento, para que nós estejamos atentos, para que nós tomemos atitudes diante das situações, e agora eu venho complementar isso. Nesse texto nós vemos alguns personagens. Eu não vou adentrar nos outros textos que trazem mais detalhes, mas eu vou me atentar a esse texto. E nesse texto fala de uma multidão que vê Jesus, que vê ali os discípulos. Essa multidão ouve os ensinamentos de Cristo. Cristo estava ensinando a eles, e vai chegando um certo horário, vai escurecendo. Como nós sabemos, naquela época não havia carro, não havia talvez uma locomoção tão rápida quanto hoje nós temos. Então demoraria para eles chegarem aos lugares para comprar pães, para comprar peixes, para se alimentar. E os discípulos se preocuparam e demonstram ali até uma certa, poxa, será que Jesus não se importa que eles vão ter que ir embora e não vão ter o que comer? Eles demonstram até uma preocupação que talvez demonstre que Jesus não pensou nisso, mas não, Jesus estava sempre muito à frente dos discípulos. E os discípulos, quando olham a situação, Jesus, não é melhor que nós venhamos a dispersar esse povo para eles comprarem o que comer, para eles terem o alimento e tal, e eles não ficarem com fome? E aí, meu irmão, Jesus olha para os discípulos e diz assim, dê a eles de comer. E hoje, meu irmão, essa é a pergunta que Jesus Cristo tem nos feito. Essa é a indagação, essa é a conversa que Jesus tem tido com cada um de nós. Dê a eles de comer. E aí eu te pergunto, o que nós temos para dar de comer? Hoje, nós que estamos aqui, eu vou falar em 2 pontos, mas hoje nós que somos cristãos, nós não somos mais multidão, nós somos discípulos. A multidão, ela apenas espera um milagre, ela apenas espera receber algo, e eles estavam ali porque estavam querendo receber. Meu irmão, se você é discípulo de Cristo, você não está mais aonde você está só para receber. Você não está mais aonde você está só para pedir. E nesse texto, muitas vezes nós sempre lembramos da fartura, lembramos de tudo o que aconteceu, mas Jesus, quando olha para os discípulos, e Jesus estava naquele lugar, ele disse assim, vocês não têm que esperar de mim para dar para eles. Vocês têm que ir lá e dar para eles. Mas agora eu vou ensinar a vocês o que eu vou fazer, porque logo eu não estarei mais aqui. Eu estarei dentro de cada um de vocês. E vocês terão a mim para fazer essa multiplicação de pães e de peixes, mas não mais em carne e osso, mas dentro de cada um de vocês. Então essa atitude, quem precisa tomar, meu irmão, minha irmã, somos nós.
Quem precisa sair do lugar da multidão? Por isso que eu disse, quem é você hoje? Se você ainda está na multidão, meu irmão, não é um problema isso. Você ainda receberá, mas você ainda não desfruta de trazer algumas realidades para esse plano. A realidade do reino de Deus para essa terra. Você ainda espera que chegue até você, mas para aqueles que são cristos, pequenos cristos, cristãos, depende de nós trazer essa realidade para a terra, meu irmão. Então nesse texto nós não estamos mais no lugar da multidão, e é isso que eu quero que fique bem claro. Hoje em dia nós não estamos mais no lugar da multidão, que fica apenas olhando para o pastor e dizendo me dá, que fica olhando para quem vai pregar aqui em cima e dizendo me dá, que fica diante de qualquer situação da vida dizendo me dá. Não, já te foi dado porque Cristo habita em você. Agora você precisa fazer, eu trago para a realidade. Eis aquilo que não existia, agora passa a existir, em nome de Jesus. Mas as palavras são suas, meu irmão. Quem determina é você, quem ora é você, quem clama é você. Mas saia de uma mentalidade de multidão e entre na mentalidade de discípulo e filho, que toma posse e traz a realidade. Você não precisa do milagre. Ouça bem isso. Você não precisa do milagre. Você traz o milagre. Isso muda tudo, meu irmão. Isso muda tudo. Quando você tem essa chave, muda na tua cabeça, muda a tua forma de orar, muda a tua forma de se posicionar diante da vida. Porque você, oh Deus, eu preciso de um milagre, oh Deus, mas você não se posiciona. E Deus dizendo, anda filho, vai, a bênção está na tua mão, a porta está aberta, mas quem entra é você. Só que ela só vai abrir quando você se aproximar, quando você se posicionar, quando você tiver coragem. Se você ver nesses 2 versículos, e é algo muito impressionante. Ele, porém, lhes respondeu, dai-lhe voz de comer. Você acha que Jesus falou isso porque ele queria fazer uma pegadinha, ou porque ele sabia que eles poderiam fazer aquilo? Ele fez aquilo porque ele sabia que eles poderiam dar de alimentar para 5.000 pessoas. Ele sabia. Ele disse, dai-lhes. E ele disse naturalmente, ele não deu uma aula, não, ele agiu naturalmente. Ele disse, dai-lhe voz. Quantas vezes nós nas nossas vidas nos vemos em situações muito menores do que essa, e nos desesperamos. E aqui nós estamos falando de uma multidão de mais de 5.000 homens, provavelmente mais de 5.000 mulheres e crianças. Então nós estamos falando de em torno de 13.000 pessoas, e você não tem nada na mão, e Jesus olha para você e fala, dá para eles de comer. E aí, meu irmão? E é nesse momento que nós estamos vivendo. A multidão está aí fora. A multidão está andando para cá e para lá sem resposta, procurando o que comer. O horário já é avançado. Nós sabemos que isso tipifica também a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Isso é o Espírito Santo que está trazendo agora, meu irmão. Não pensei em falar isso. Mas a hora já é avançada, está se escurecendo e as pessoas não vão ter mais aonde buscar o pão da vida. A hora já é avançada e chegará o fim dos tempos. E você fica aí se achando que não é o suficiente para pregar a palavra. Se sentindo indisposto. Ou dizendo, eu não tenho capacidade para isso, meu irmão. Quem vai te capacitar é o Senhor Jesus Cristo. Eu não lembro agora o texto, mas se quiser depois eu falo para você. Mas existe um texto da Bíblia que fala assim, quando você chegar diante das autoridades e for questionado, não fica planejando o que você vai dizer. Quem vai te capacitar sou eu. Apenas vai. E aí é chegado esse dia, meu irmão. Não há mais tempo. Quando uma guerra implode, quando acontece um movimento que precisam de soldados. E nós estamos num momento que precisam-se de soldados. Talvez nós não tenhamos tempo para achar que teremos o treinamento específico, que aprenderemos tudo. Não, é nos dada a arma. E vai-se para o combate, principalmente aqueles que são reservistas. Meu irmão, é momento de levantarmos da cadeira. O Senhor já nos mostrou nesse texto como nós devemos alimentar a multidão. Não veja as impossibilidades, confie no teu Deus. Não veja as dificuldades, confie no teu Deus. O Evangelho é isso.
Mas Jesus aqui, ele é muito didático. Nós somos hoje os discípulos e não mais o povo. Não esperamos o milagre, mas realizamos o milagre pelo poder de Deus. Nós não estamos mais apenas como espectadores. Vem, o avivamento vai vir. Não sei o quê, e sentado, esperando receber. Não, vai chegar. Meu irmão, não vai mais chegar. Eu vou buscar. Não vai mais chegar. Ali Jesus estava ensinando. Mas Jesus agora está em você. Então você tem que agir para que Ele haja. Ele age em nós. Ele faz através de nós. E nós precisamos mudar essa chave, essa mentalidade. Como teremos o sobrenatural para o povo se estamos com os olhos no natural? Como traremos o que está no reino de Deus se estamos ainda debaixo de um governo natural, esperando que venha? Meu irmão, não vem da política, não vem de governadores, não vem de senadores, não vem de nenhum deles. O nosso suprimento vem do reino de Deus. Desculpa, mas essa é a realidade. O reino de Deus está muito além de tudo isso. E você hoje aqui, se é um filho de Deus, você é um embaixador do reino da terra. Então quem te sustenta é os céus. Se o país está em guerra, se a cidade está passando fome, meu irmão, quem vai te sustentar não é o país e nem a cidade, é o lugar que você tem de origem, é o reino dos céus. Então não tenha medo do que está por vir, não ande desesperado, pelo contrário. Agora você tem que começar a usar a tua criatividade, porque aqui Jesus Cristo usou a criatividade dele, transformando 5 pães e 2 peixes em mais de 12 mil. Você tem que olhar para essa situação e falar assim, graças a Deus, porque agora eu tenho a oportunidade de trazer o reino de Deus para essa terra. Aqui os discípulos, eles foram... Por isso que eu disse, saia do natural, vá para o sobrenatural. Porque quando eles olham para Jesus, Jesus eles diz assim, ao que lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E tendo se informado, responderam, 5 pães e 2 peixes. Só que antes disso ele pergunta, então eles perguntaram, havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? A solução dos discípulos foi muito rápida. Eles falaram, Jesus, o Senhor quer que nós peguemos 200 denários e saiamos para comprar o alimento para esse povo? Está aí a solução, meu irmão. Quantas vezes nós não tomamos as rédeas da situação e achamos que a situação é pôr uma mão no bolso e pagar? E você vê que o problema aqui não era dinheiro, porque eles tinham. 200 denários, a gente entende que na época cada denário era 1 dia de serviço. Então se 1 dia de serviço nós convertemos hoje para o que na média o salário mínimo é R$50, era em torno hoje em dia de R$10.000. Então eles tinham um recurso guardado. Eles tinham dinheiro, ninguém estava ali impossibilitado. É aí que o milagre de Deus mostra para você que não é só na situação de necessidade que Deus quer agir. Ele também quer agir quando você não precisa. Ele também quer agir quando você não está só na dificuldade, passando necessidade. Não, Ele quer mostrar, filho, agora essa eu que vou bancar. Filho, o que você está fazendo por eles não é você que está fazendo. Quem está fazendo sou eu, então quem vai sustentar sou eu. Sai da frente. Sai da frente que essa é minha. O povo é meu, a igreja é minha. Por isso que homem nenhum sustenta a igreja, porque quem sustenta é Deus. Mesmo que tenha dinheiro, mesmo que tenha poder, autoridade, autonomia, meu irmão, tem hora que Deus vai chegar, tirar esse cara da frente e falar assim, a igreja é minha, quem sustenta tudo sou eu. E nós temos que aprender a fazer isso na nossa vida, porque eles tinham um recurso disponível para ir lá e bancar a situação. Mas, meu irmão, aprendam a ser filhos de Deus. Deus, Ele quer abençoar os seus filhos. Ele quer ter espaço para agir na sua vida, não só na dificuldade, mas também quando você tiver posição para resolver a situação. Que nós aprendamos isso. Hoje nós não precisamos sempre, por isso que essa mentalidade miserável tem que sair sempre da nossa vida. Não, Deus, Ele não quer agir só quando eu estou impossibilitado, então por isso sempre estarei impossibilitado. Não, meu irmão. Você pode às vezes estar em uma situação confortável, ter a solução fácil, mas Ele quer que você fale com Ele, porque Ele vai agir de uma outra forma, e a moeda do reino não tem fim, a nossa tem.
no reino de Deus, a prosperidade nem existe, porque tudo lá é abastança. Lá não existe as mesmas formas que nós falamos aqui, porque lá tudo é muito, tudo é tudo. Mas nós precisamos acessar esses lugares, meu irmão, para não vivermos mais na nossa mentalidade, porque senão os discípulos não deixariam mais o Espírito Santo agir, Jesus agir, porque da próxima vez eles teriam gasto os denários que tinham. E aí eles iam dizer o quê? Agora acabou o recurso que nós tínhamos. Meu irmão, nunca se tratou do recurso que você tem. Nunca se tratou do que você acha que pode fazer. Sempre se tratou do Deus que você serve. Por isso que nós temos que parar de apenas querer receber. É maravilhoso, é emocional, é bom demais para a nossa alma, para o nosso ego, para a nossa mente. Eu vou receber, que bênção. Meu irmão, agora é momento de dar. É momento de... Surgirão oportunidades na tua vida que você vai falar, mas como posso eu falar ali? Como eu disse há um dia atrás, um dia e meio, eu estava fazendo as minhas coisas. Mateus, tem que ser você. Eu poderia dizer, mas esse texto, como é que eu vou pegar alguma coisa desse texto? Como é que eu vou... Meu irmão, vai chegar momentos agora que Deus vai falar, é você. Meu irmão, vai chegar momentos agora, e tenha certeza disso, vocês vão se lembrar disso, que você vai se ver numa situação que tem que ser você. E aí? Você vai fazer conta ou você vai olhar para o reino de Deus? Você vai dizer, eu não tenho estudo para isso? Você vai dizer, eu não estou preparado para essa função nova? Meu irmão, Deus vai colocar vocês em lugares estratégicos. Deus vai colocar vocês em lugares que vocês nunca planejaram estar. Mas não diga não. Porque o plano é de Deus. Estejam atentos a isso. Não deixem essas oportunidades passar. Em primeiro lugar, eu devo entender a minha identidade para entender a forma que Deus me vê. Você não é mais a multidão com fome, você é o facilitador, o intermediário, ou seja, a padaria que entrega o pão. Mas quem te sustenta é o governo terreno ou o reino de Deus? Você é o... Isso é tão, meu irmão, isso é tão, sabe? Muda a tua posição diante da vida. Você não é mais aquele que quer receber, você é aquele que quer dar. Por isso que vai muito além de obrigações. O evangelho nunca foi baseado em obrigações. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que lá. Porque quem faz isso ainda é multidão, não é filho. Porque se nada é teu, quando você entrega, você está entregando o que é de Deus. Porque foi Deus que te deu. Se você faz conta com o teu bolso, você vai até onde o seu bolso dá. Só que chega um momento que Deus quer te levar mais além. Porque é o bolso dele que vai te sustentar. Entendam isso, meus irmãos, que nós possamos ter essa chave virada na nossa mente. Mas para que isso aconteça, para que esse cenário consiga ser transformado na nossa vida, você saia de um lugar de espectador e venha aqui para cima ministrar. Você não precisa ter estudo para isso. Imaginem os discípulos. Os principais da sinagoga, quando olhavam para eles e diziam, esse cara é pescador, esse cara não sabe nem escrever, o que ele acha que ele está falando? Mas foi esse que Jesus selecionou. Esse cara é um cobrador de impostos, todo mundo odeia ele, o que ele acha que ele tem para me dar? Ele tem que se converter, mas foi esse que Jesus converteu. Meu irmão, quanto maior o teu sentimento de inadequação, é mais longe que o Senhor vai te levar. Quanto mais você achar que você não pode, mais Deus quer te dar. Para que você sempre entenda que quem te sustenta, quem envia e quem coloca onde quer colocar é Deus e não o seu potencial. Nós precisamos entender tudo isso, nós precisamos aprender tudo isso. Eu estava esses dias falando com a Flaviane e eu sempre me lembro da história de Estevão. Estevão foi aquele que começou com um monte de homens e aí ele foi selecionando, Deus foi falando é muito, até que chegou em 300 homens. E eles vencem uma batalha que era impossível. A glória foi de Deus. Mas, meu irmão, se a gente continuar lendo essa história, é maravilhoso quando nós continuamos lendo as histórias e não paramos aonde todo mundo sempre fala. Porque todo mundo sempre fala das vitórias, das bênçãos, das conquistas e da glória. Mas e o restante da história? Como é que esse cara terminou? O que aconteceu depois?
Nós temos que falar, porque senão a gente fica se achando que não tem como a gente chegar onde esses caras chegaram. E aí não é verdade, porque todos eles foram falhos, todos eles erraram em algum momento. O maior exemplo disso é Davi. Acaba se tornando até um pouco cansativo falar sobre isso, mas, meu irmão, é a forma que o diabo age, te colocando um sentimento de inadequação. Davi não parou diante das impossibilidades, Sansão não parou diante das impossibilidades. E se nós lembrarmos de Estevão, chegou um determinado momento em que Estevão havia vencido todos os seus inimigos, todos. Israel era vitoriosa, com apenas 300 homens, tinham matado milhares. Só que se você continua o texto, você vê que ele manda que todos os brincos, todas as joias daqueles homens fossem trazidas para ele. E foram trazidas para eles, foram derretidos, e foi feita uma capa. Foi feito um objeto. E depois ele e todo Israel começou a adorar aquele objeto. Que coisa de maluco, ele tinha acabado de falar com Deus, ele tinha acabado de ter uma experiência maravilhosa, Deus tinha feito o impossível, tinha trago a vitória para tudo aquilo, e de repente aquilo que era a vitória se tornou em uma pedra de tropeço para Israel e para ele mesmo. Leia esse texto, estude sobre Estevão e veja essa realidade, é algo impressionante. É por isso que quando você tem algumas atitudes que você erra, que você falha, que parece que não acontece, nós temos que trazer essas impossibilidades, meu irmão, esses sentimentos, porque nós somos humanos. Deus não usa robôs, Deus não usa máquinas, Deus não usa homens perfeitos, não. Ele usa os imperfeitos para trazerem a perfeição do reino de Deus, não de nós mesmos. Chega de olharmos para homens e esperarmos deles a perfeição, porque senão sempre falharemos no caminho. O único que é perfeito e o único lugar que deve sair aquilo que nos mantém é da palavra de Deus, meu irmão. Só. Tudo que eu acho, que eu deixo de achar é problema meu. Você não veio aqui para ouvir minha opinião pessoal do que eu acho ou que eu deixo de achar. Você não vai para onde você vai para ouvir opinião, você vai lá para ouvir a palavra de Deus. E quem vai te dar a opinião é Jesus Cristo. Quem vai falar o que você tem que fazer é Jesus Cristo. Tem que ser tudo baseado na palavra. Não está na palavra, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero ouvir de Deus. Porque se Deus falou com esses homens que erraram tanto, por que não falará comigo que erro também? Então se coloquem nesse lugar, mudem essa mentalidade. Primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça. Quando você está no reino, você é embaixador, representante desse reino. Aonde você for e o que deve fazer para viver a multiplicação para a minha vida e para a multidão. Aonde eu for, o que eu fizer, quem vai me dar condição de fazer essa multiplicação é o reino da onde eu vim. O posicionamento que eu vier a ter. Quem vai te sustentar, quem vai te manter é o reino de Deus. Nós precisamos ter essa mentalidade, meu irmão. Chegamos em tempos que agora não vai dar mais para se esconder. Ficou muito claro quem é cristão e quem não é. Ficou muito claro quem segue o evangelho e quem não segue. E agora talvez, antes nós éramos olhados, que bom, ele é cristão, ele é evangélico, que bom, ele serve a Cristo. A mentalidade começou a mudar. Pô, esse cara é um fanático. Pô, esse cara não sabe nem o que está falando, é um ignorante. Meu irmão, se você está acostumado com um lugar de ficar bem quisto, isso aí vai começar a cair. Tem gente de dentro da igreja agora indo para o mundo. Tem gente de dentro da igreja com a Bíblia na mão, ensinando um evangelho falso. E o mundo está aplaudindo eles. Vai chegar o dia que o evangelho verdadeiro não vai ser mais aplaudido, não. Você está preparado para esse dia? Está chegando já esse dia em que seremos perseguidos. Não é perseguido, talvez fisicamente, mas já começou de uma forma digital. Já começou pelo YouTube, já começou pelo Facebook, desmonetização de muitos canais que pregam o evangelho, não tem nada lá de extremismo. Já começou. E nós ainda estamos numa mentalidade, será que passada? Meu irmão, é sair daqui sabendo o posicionamento que nós devemos ter. Emoção não sustenta ninguém. O que sustenta é o evangelho verdadeiro. E é momento de nós começarmos a entender que nós não somos mais a multidão. Talvez nós éramos a multidão, só esperávamos receber, mas agora nós não estamos mais nessa posição. Agora é hora de começar a dar. E aí, se aquela multidão não tivesse o que comer, por causa da impossibilidade daqueles homens?
Por isso que o Evangelho de Deus é quem tem que nos sustentar, meu irmão. Porque senão tudo vai parar. Mas agora nós vamos viver um tempo em que não é o governo que vai sustentar ninguém. É o reino de Deus. Então escolha estar do lado do reino de Deus, mesmo que nos ameacem, mesmo que digam que se nós continuarmos com algum tipo de opinião, nós seremos perseguidos. Meu irmão, nunca fomos desse reino, sempre fomos do reino de Deus. Então nada vai mudar. Nada vai mudar. Não sejam pegos por palavras bonitas, por um evangelho que aceita você do jeito que é. Eu sou tão pecador quanto cada um de vocês, e quando eu olho para a palavra, eu tenho um sentimento de inadequação maior do que vocês têm. Tenham absoluta certeza disso. Mas eu nunca vou moldar a palavra de Deus ao que eu acho que é bom e ruim. E tem tanta gente pegando a palavra de Deus e moldando a verdade do evangelho porque ela acha que é aceitável ou menos agressivo. Tem tanta gente pegando a verdade do evangelho e colocando de um jeito que, é politicamente correto. E tem um monte de gente indo atrás dessas pessoas. Tem um monte de gente indo buscar as suas próprias vaidades. Querendo mudar o que o versículo diz, o que a palavra de Deus diz, contextualizar em outra situação e dizer assim, não era bem isso que estava querendo dizer. Então pode ficar como você está. Pode continuar com esse comportamento. Você vai ser salvo desse jeito. Quem foi que te disse que você não seria salvo? A salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Mas, meu irmão, quando você vira uma chave na tua cabeça de aceitar tudo, é um passo para a apostasia e o Espírito Santo não mais conseguir convencer você do seu pecado. Existem lutas que vocês terão diariamente até o último dia da sua vida, mas são lutas. No momento em que você não luta mais e se entrega para isso, não cabe mais arrependimento. E aí, meu irmão, aí é um grande problema. Porque o Espírito Santo não consegue mais dizer para você, filho, isso é errado. Pelo contrário, você olha para ele e diz, pai, isso é certo. Você escolhe fazer o que o filho pródigo fez. Mas quantos filhos pródigos não têm tempo de voltar e morrem no mundo? Ele continuava sendo filho do pai. Mesmo longe, ele era o filho daquele pai. Mas o pai não tinha nenhum tipo de proteção para dar para aquele filho, porque ele estava longe dos olhos do pai. Não saia da casa do pai, mesmo com os seus erros. Não saia da casa do pai, mesmo com as suas falhas. Meu irmão, nós precisamos continuar falando sobre isso. Não é uma questão de aceitar o jeito que eu sou, é querer mudar, continuando aonde estou. Que é nesse lugar, é na casa de Deus, meu irmão. No livro de Mateus 6, versículo 30, diz assim, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Outros versículos que usam essa pouca fé, ele lhes respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Mateus 14, imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Jesus nunca desampara os que o buscam. Ele nunca abandonou um homem de pouca fé. Ele sempre agiu quando faltava fé para esse homem. Mas esses homens foram corajosos de agirem em suas pequenas fés. Então, se você tem uma pequena fé, meu irmão, essa palavra é para você. Se eu tenho uma pequena fé, essa palavra é para mim. Porque quando não houver mais fé em mim, ou não houver mais esperança em mim, é onde o meu Jesus começa a agir. É onde o seu Deus começa a agir. Não se sinta inadequado por eu não ter fé suficiente para agir dessa forma. Meu irmão, confie em Deus. E continue seguindo. Continue vivendo. Continue andando. Não pare por nada.
Porque quanto menor for a sua fé, maior vai ser o teu milagre. Quanto maior for a tua impossibilidade, e entenda bem, impossibilidade muito grande, fé, olhando com os olhos naturais parece pequena, mas meu irmão, o que sustenta a tua fé é maior do que todas as outras coisas. E através disso ele vai fazer o impossível e a sua fé vai aumentando. Através disso você vai vendo algo acontecendo e a sua fé vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Meu irmão, até que chegará um momento em que nós agiremos como Jesus agiu. Vendo uma impossibilidade do tamanho de 5.000 homens, 5.000 mulheres talvez e crianças, e diga, o que você tem aí? Eu tenho isso. Então é isso que eu preciso. Enquanto todo mundo diz, mas isso não é nada, você diz, era tudo que eu precisava. Esse Jesus quer operar na minha e na tua vida, meu irmão. O Jesus que não precisa de circunstâncias ou cenários, ele precisa da tua fé. O Jesus que não precisa que o defenda, ou que tenham homens que saibam falar, homens que defendam o evangelho. Não, meu irmão, ele só precisa que você continue guardando o que ele plantou no teu coração. Enquanto você continuar guardando, lembre-se dos discípulos, 12 guardaram. E a coisa se espalhou para o mundo inteiro. Aqui tem mais de 12. E você sabe que dos 12 eles tinham aqueles que eram mais próximos dele, o mais próximo dele. E meu irmão, esteja próximo de Jesus Cristo, mesmo que todas as circunstâncias digam que não. A palavra de Deus, ela diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Entenda o cenário, Jesus ainda estava lá, fez um milagre, ensinou os discípulos, ensinou a igreja, nos ensinou, porque somos a extensão daqueles discípulos. E disse, agora, naquela época, eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que você tem pedido em nome de Jesus, meu irmão? Mas aqui está a chave. Nesse texto, os discípulos não estavam pedindo para eles mesmos, estavam pedindo para a multidão. E Deus fez o impossível. O que você está pedindo para Deus que vai salvar a multidão? Porque quando eles pedem pela multidão, eles também se alimentaram daquilo que foi para a multidão. É aí que está o segredo. O teu sonho, o teu desejo, as coisas mais profundas do teu coração são só para você, ou através disso você vai alcançar a multidão que Deus quer alcançar através da sua vida? Talvez só falte isso, meu irmão. Talvez só falte essa chave virar. Talvez só falte esse pensamento no teu coração ser alterado. E você dizer, Deus, eu estava pedindo isso só para mim, mas agora eu entendi. Na verdade não é só para mim, é para todo mundo que estiver perto de mim e para quem se aproximar. Porque a multidão é como uma ovelha sem pastor. E você conhece o pastor dos pastores. Apresente para essa multidão, meu irmão. Não só pelo que você fala, mas pelo que nós fazemos. E isso ficou muito claro no texto quando ele alimenta todos os que estavam ali. Ele não só os alimenta fisicamente, pelo contrário, primeiramente ele alimenta o espiritual daquelas pessoas. E depois ele dá o que eles precisam para se manterem firmes nessa vida. Meu irmão, isso é maravilhoso porque nos tira de um cenário e nos coloca em outro. Só que para isso eu primeiro preciso buscar o reino de Deus e a justiça. Primeiro eu preciso buscar a vontade de Deus. Porque se eu não estiver alinhado à vontade de Deus, o milagre não vai acontecer. A minha fé e a vontade de Deus é a receita principal para o milagre. A minha fé, a minha crença, o que eu desejo, a certeza do que eu espero, a convicção do que eu ainda não vejo. E a vontade de Deus é o que traz o reino de Deus para essa terra. E nós precisamos mais do que nunca trazer o reino de Deus para essa terra, meu irmão. Você não precisa de embasamento de reino terreno. Você não precisa de um representante lá no Palácio do Planalto dizendo, agora sim, o reino de Deus está aberto.
Ou alguém lá no Palácio do Planalto que diga agora o reino de Deus está fechado. Meu irmão, que autoridade esse homem tem? Ele fala das coisas que ele vê, mas nós conhecemos um Deus que fala daquilo que nós não vemos. E muito pelo contrário, acontece primeiro no mundo espiritual para depois acontecer no natural. Então nós precisamos acessar esses lugares, meu irmão, e trazer à realidade aquilo que nós não vemos. Mesmo que tudo diga que não, mesmo que tentem roubar a nossa fé, mesmo que, meu irmão, tentem nos matar, destruir a verdade que nós acreditamos a vida inteira, porque pode ser que isso comece a acontecer. Alguma interpretação de texto diferente que diga, não é mais assim, é assim. Alguma outra interpretação de texto com alguém muito bem polido nas palavras, porque o diabo usa essas pessoas. Às vezes nós estamos aqui, não temos tantos dons quanto tantos homens têm, mas esses homens usam esses talentos, esses dons para outro tipo de coisa. Enquanto outros estão aprendendo e ainda com dificuldades, não têm um domínio tão grande sobre a letra, sobre a palavra, sobre a forma de transmitir para vocês, para nós. E nós vamos que nem vamos indo, como ele fala bonito. Como ele mexe com o meu coração. Meu irmão, esse tempo acabou. Porque agora você não está mais na posição de multidão. Na posição de multidão é uma situação. A Bíblia fala que os fariseus, sabe o que eles faziam? Eles transformavam as pessoas em filhas do inferno 2 vezes, porque eles não entravam e não deixavam os outros entrar. Porque eles mentiam para si mesmo e continuavam mentindo para os outros. Mas chegou um tempo, meu irmão, que você não tem mais tutor. Eu tenho um responsável. Não, meu irmão. Quem é responsável pela tua vida é Jesus Cristo e Ele quer falar com você e está aí do teu lado, louco para falar com você. É só você perguntar. É só você perguntar. Se um dia fecharem as igrejas, se um dia fecharem os templos físicos, o que restará do Evangelho em nós? O que restará do Evangelho verdadeiro em nosso coração? Se um dia nos questionarem, olharem para nós e disserem, e aí? Não tem ninguém para falar por você. Fala aí do teu Jesus. E aí, como é que nós vamos agir, meu irmão? Puxa, será que eu vou perder minha reputação? Será que vão olhar o meu Facebook e ver que eu sou cristão e começar a me boicotar? Será que eles vão olhar meu YouTube, seja lá o que for, o meu WhatsApp, alguma coisa e ver que eu sou cristão e vão começar a me boicotar? Será que na empresa vão falar, cristão a gente não contrata? A gente quer aqui um outro tipo de pessoa. A gente quer um militante. A gente quer alguém que busque todas as causas e diga que tudo é bom se te faz bem. E aí? Estamos dispostos a negociar tudo? E dizer, então tá bom. Eu vou me adequar a esse novo movimento. Não, meu irmão. Não. Então por isso é que eu quero dizer para você, os discípulos viveram esses dias de glória, mas também viveram os dias que aparentemente eram de derrotas. E todos eles foram mártires porque morreram de formas impensáveis. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo, outros cerrados ao meio, outros decapitados. Olha a morte desses homens. Tudo porque carregaram o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que eu conheço, meu irmão. Outro, eu não sei qual é. Se você quer ficar rico, que fique rico para abençoar a muitos. Se você quer ter prosperidade, que seja próspero para cuidar daqueles que estão diante de você e também dos que virão. Porque Deus começa a mandar. E aí, se você tem muito, você fala, é tudo interesseiro. Só se aproxima de mim porque agora eu tenho. Meu irmão, às vezes essas pessoas se aproximam porque Deus mandou. Porque Ele falou, meu filho vai ter um olhar diferente. Não vai só dar o que ele acha que tem. Porque o que ele tem não é dele, é meu. E quem vai sustentar essas pessoas que eu estou mandando para eles, sou eu. Não é o dinheiro dele. Então, meu irmão, que nós possamos começar a entender a verdade do reino de Deus. Não ser levados por palavras bonitas ou por emoção. Não ser levados por versículos bíblicos descontextualizados. Que nós possamos não ser levados por movimentos que fazem muito barulho ou que dizem que é amor. Mas amor não é esse amor que aceita tudo. Amor é algo muito além, tem a ver com limite. Amor é limite. Se você não impõe limites ao teu filho e ele quer brincar com uma faca, você dá a faca para ele, o que ele vai fazer? Vai se cortar, e aí? Não, você vai lá e impõe limite, você não tem idade ainda para brincar com essa faca, tira isso da tua mão. Esse é o amor de Deus na nossa vida. Tem coisas que nós queremos começar a fazer que Deus fala, isso não é bom, se afasta disso. Não é momento de ir por esse caminho, não é momento de ter essa postura, e nós talvez comecemos com esse novo evangelho que tem sido implementado, olhar para Deus e dizer, então você não me ama? Se você não aceita o que eu quero fazer, você não consegue me entender?
Você é um Deus antiquado, um Deus antigo que precisa de atualização. E é isso que muitas vezes nós temos falado para Deus. É isso que muitas pessoas têm falado. Você está antiquado, a sua palavra foi escrita tantos e tantos anos atrás, e isso não serve mais para hoje. E se não começarem a alterar os versículos bíblicos para trazer uma atualização contextual, em que isso e isso não faz mais parte, estejam atentos. O Senhor tem um projeto e um plano para a vida de cada um dos que estão aqui. E talvez você seja colocado em lugares estratégicos, em momentos, em situações, em que você diga, o que eu estou fazendo aqui? É porque ele precisava de um para falar a verdade para uma multidão. E enquanto tem milhões falando de uma coisa, você pode estar falando o contrário, e é isso que a Bíblia sempre nos ensinou. Profetas que falaram o contrário a todos os outros. Nunca era uma multidão de profetas falando a mesma coisa e o povo adorando a Deus. Existem passagens e passagens e passagens de homens que pregavam uma coisa e o povo dizia, mentira, não concordo, mata ele. Então, se isso estiver acontecendo ou se isso acontecer, diga glória a Deus. É por isso que eu aprendi com Jesus Cristo que eu não vou deixar de acreditar naquilo que Ele mesmo me ensinou. Meu irmão, até aqui quem te trouxe foi o Senhor. Até aqui tudo que foi colocado no teu coração foi o Senhor quem colocou. Para que quando alguém venha colocar o contrário, você diga não. Eu não aprendi dessa forma. Os meus pais que me mantiveram na fé, quando eu ainda não tinha entendimento, me colocaram nesse caminho, me ensinaram a forma correta. Se vier alguma coisa que não é certo, que não está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é aquela que eu aprendi, não é essa nova que estão tentando me enxertar, eu não aceito. E mesmo que você esteja cada vez se isolando mais, meu irmão, continue crendo, porque Jesus Cristo está com você. Continue confiante. Saia dessa manhã com uma forma diferente de enfrentar a vida. Não espere, meu irmão, algum facilitador no teu caminho. Se olhe e diga, eu sou o facilitador para o caminho dos outros. Quando alguém se aproximar, diga, você não tem nada para me dar, então não quero nada com você. Não, diga assim, eu tenho muito para te dar, é você mesmo que eu quero. Quando alguém novo chegar perto de você com alguma dificuldade, alguma impossibilidade, meu irmão, glória a Deus. É você mesmo que tinha que andar comigo. Porque quem tem para te dar sou eu, você não precisa me dar nada. Porque eu tenho tudo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E quando nós tivermos essa mentalidade, meu irmão, nós não vamos mais moldar o Evangelho à nossa vontade. Pelo contrário, eu quero abrir a Bíblia e chorar e falar, meu Deus do céu, ainda falta tanto. Ainda preciso de tanto. Ainda tenho que aprender tanto. Eu não quero olhar para a Bíblia e dizer, uau, como eu sou demais. Uau, como eu sou incrível, eu sou quase perfeito. Não, meu irmão. Nós temos que olhar para a Bíblia e dizer, eu sou imperfeito. Óbvio que existem homens que estão já mais longe, num Laércio da vida, aí, meu Deus do céu, cara incrível. Mas eu olho para ele, eu digo, eu quero ser igual a ele. Mas eu olho para a palavra, eu vejo, mas ainda falta tanto. Meu irmão, continue e olhem para homens que estão crescendo e digam, eu também quero crescer, eu também vou crescer. Tenha referências, mas que essas referências não mexam na tua fé se elas errarem. Pelo contrário, se elas errarem, diga, eu continuo com você, agora quem vai te ajudar sou eu. Eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para dizer que você não pode, que eu sabia que você ia errar. Não, eu estou aqui para dizer, meu irmão, você caminhou até aqui, agora daqui em diante quem te carrega sou eu. Eu não estou aqui para te matar, eu não estou aqui para dizer, apedreja ele. Não, meu irmão, nessa caminhada nós todos estamos ainda aprendendo. Só seremos totalmente santos. Enquanto isso, estamos sendo santificados todos os dias. Mas santos no nosso modo de agir, de pensar, totalmente perfeitos e irrepreensíveis no dia em que formos levados para a glória. Até lá, nós estaremos nos santificando todos os dias através do arrependimento dos nossos pecados. Então, quanto mais inadequado você se sentir, meu irmão, quanto mais você achar que precisa da graça de Deus, graças a Deus, esse é o Evangelho verdadeiro. Agora, quando você começar a achar que você não precisa mais de nada, que está tudo bem, e que graças a Deus que eu cheguei onde cheguei, meu irmão, você não aprendeu nada. E não importa o status social que você tenha, a palavra de Deus nunca foi medida por status social. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que é mais difícil um rico entrar no buraco da agulha do que no reino dos céus. Então não se meça pela sua situação social, se meça pela forma que você olha para a Bíblia e diz, Deus, eu preciso de mais de Ti.
Quer se medir? Faz isso. Outra forma é enganosa. Eu gostaria de pedir para que você se colocasse de pé no teu lugar, meu irmão. Feche os teus olhos. Meu irmão, existem muitas coisas acontecendo e nós não temos talvez tanto tempo para ficar buscando em textos uma revelação que, uau, aconteceu isso por causa de... Meu irmão, hoje nós precisamos começar a trazer aplicações pessoais. Nós precisamos começar a aplicar a Bíblia no meu dia a dia. Saber a história é maravilhoso, saber o que ocorreu, o que não ocorreu é maravilhoso, mas é chegado o dia que nós precisamos nos posicionar. É chegado o dia em que fomos convocados para uma batalha, e seja lá como você estiver, pegue a tua arma na mão e vá para o combate. Até aqui nós talvez nos prendemos em muitas coisas e apenas admiramos, uau, que lindo, uau, que maravilhoso, uau, que bom, mas não participamos do combate efetivamente. E muitos homens estão na linha de frente e entregaram a sua vida pelo Evangelho, e outros entregaram a sua vida pelo Evangelho, e a coisa está seguindo, até que chegou a nossa vez, meu irmão. Até que chegou a nossa vez de agora dizer, Jesus, conta comigo. Jesus, agora quem vai estabelecer o reino de Deus é de quem é a vez, é a minha. Meu irmão, não espere reconhecimento de homens, espere o reconhecimento de Deus. Feche os teus olhos aí no teu lugar, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós somos a tua igreja, Pai. Nós somos aqueles aos quais cremos que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para os dias de hoje. Não são para outros momentos a não ser o dia de hoje. O dia que o Senhor está nos convocando para uma guerra. Obrigado, Jesus Cristo, por me dar a graça de ser usado por Ti, para transmitir esse sentimento que eu creio que está no Teu coração. Um sentimento ao qual nós devemos olhar para Ti e dizer, Deus, envia a nós. Envia-me a mim. Que nós possamos sair do lugar de multidão que só quer receber. E agora nós possamos, Deus, estou com a armadura dos céus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, as sandálias do Evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade. Eu estou pronto para a batalha. E é chegado o dia do combate, meu irmão. É chegado o dia ao qual nossa fé está sendo colocada à prova, ao qual aquilo que nós acreditamos está sendo questionado. Será que é a realidade? Será que é não, meu irmão? Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, começar a olhar para tudo isso e dizer, essa é a oportunidade que eu tenho para exercer a minha fé. Tudo que eu aprendi com os meus pais, com os meus pastores, que agora eu consiga trazer a realidade, o reino de Deus para essa terra. Meu irmão, minha irmã, não tem problema se nenhum de vocês vierem aqui à frente. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é feito por posicionamento. Primeiro eu gostaria de perguntar, existe alguém aqui ainda que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Que está na multidão admirando o Mestre, admirando Jesus e dizendo, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um filho de Deus, eu quero fazer parte desse propósito. Se existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso publicamente, ir diante dos homens e dizer, eu o confesso, porque aquele que o nega será negado, mas aquele que se diz como filho, que o aceita como pai, será aceito também no reino dos céus. Se existe alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, estenda a tua mão aí no teu lugar, meu irmão, para que eu possa te ver. Se você quer fazer parte dos discípulos de Jesus e ainda não o faz, estenda a tua mão no teu lugar. Aproveite essa oportunidade, meu irmão. Essa é uma oportunidade que os céus estão te dando. Amém? Todos aqui então fazem parte dos filhos de Deus e graças a Deus por isso. Todos aqui são discípulos, essa palavra foi para você, meu irmão. Essa palavra foi para nós. E é chegado o dia da convocação. É chegado o dia ao qual todos nós que estamos aqui estão sendo convocados para uma batalha. Estão sendo convocados para carregar a verdade do Evangelho, custe o que custar. Para falar em público, seja na internet, onde ficará registrado para sempre, ou até quando ela durar. E quando nos pesquisarem, saberão que nós somos cristãos.
Quando nos pesquisarem, saberão que nós carregamos o Evangelho. E mesmo que isso um dia seja motivo de perseguição, nós sofreremos por isso, para a glória de Deus. Então, quando nós tomamos algumas atitudes, nós temos que ter a certeza que arcaremos com as coisas boas e as ruins. Mas as boas são boas demais, as ruins são pequenas demais. Então não temas. Agora eu quero falar com você, meu irmão, que ainda sente que precisa de algo, que ainda sente que tem uma pequena fé, uma pouca fé, como esses homens. Você vê que eles olham para Cristo e falam assim: Cristo, é para fazer isso? Ele disse: eu estou aqui para ensinar vocês. Eu estou aqui para dizer: não é por esse caminho, é por esse. Meu irmão, se você quer uma oração nessa manhã, para que você receba do alto uma capacitação, para que essa chave mude na tua mente, e você diga: Deus, que em nome de Jesus Cristo, assim como Cristo usa esses homens, usa esses pastores para me mostrarem o caminho que eu devo seguir, mas Deus, eu quero aprender diretamente de Ti, que todos os empecilhos sejam tirados. Me ajuda, Jesus. Se você quer uma intimidade maior, demonstre isso aos céus. Deus, Ele responde ações. Quando nós nos posicionamos, Ele se posiciona. Quando nós agimos, Ele vai lá e dá o suficiente. Saia do teu lugar e venha aqui à frente, meu irmão. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você, para que esse revestimento do alto venha sobre o teu coração e você não tema quando o dia da perseguição vier. E você não tema quando a sua fé for testada. Há uma unção liberada nesse lugar para o dia que se chama hoje. E Deus está com os olhos deles voltados para essa igreja. Não porque aqui há um culto emocional, não, mas há um culto de decisão e nós decidimos. Eu decido com todas as minhas faculdades mentais. Eu decido porque eu escolho. Se Deus for falando com você aí no teu lugar, meu irmão, vai saindo daí. É diante de Deus, não é diante de mim, não é diante de homens. Em nome de Jesus. Esqueça do seu status, ou da sua posição, ou do seu ministério. Todos nós precisamos entender que é chegado o dia em que quem está apoiado em status cairá. Quem está apoiado em governos cairá. Só permanecerão aqueles que estão embaixo da autoridade de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu oro pela vida desses irmãos que estão aqui na frente. Oh Pai, o reino é Teu, o poder é Teu, a autoridade é Tua. Mas o Senhor nos deu porque somos Teus filhos e Teus herdeiros. E que em nome de Jesus Cristo nós possamos estar em pé diante de Ti, dizendo: Deus, nós somos o Teu exército. Conta conosco para o dia em que fomos testados e provados, e que quando formos provados nós sejamos aprovados. Espírito Santo de Deus, ora a Ele.